E aí, pessoal, tudo bem? É hora de impactar, é hora da solidariedade, é hora da gente olhar para o outro também, né? E saber como a gente pode ajudar, como a gente pode fazer o bem. E nós estamos aqui com esse podcast. Como eu falo para vocês, veio para ficar, porque nós estamos conhecendo ainda mais as ONGs, principalmente direcionadas ao grande ABC, mas é importante que você saiba, porque daí você fala assim, olha, eu quero ajudar essa ONG, quero ser voluntário, quero entender um pouquinho melhor, quero também participar de algum evento, eles fazem muitos eventos para arrecadar. Então, assim, vocês precisam conhecer. E é fundamental que vocês estejam com a gente, que é o Pode Impactar. A gente grava aqui na Vesa TV, na ABCcom. Muito legal essa parceria solidária que nós temos com esse espaço lindo aqui de podcast, que com certeza, se você também precisar para sua empresa, é só vir aqui para você saber também, tá bom? E hoje eu recebo com muito carinho nossos estúdios. Eu tenho grande carinho pela ONG já. Tem uma história muito longa e a gente vai conversar um pouquinho para vocês, trazer essa realidade. Ela é uma querida, já fizemos até eventos juntos, olha que coisa, né? Isso acontece muito aqui no ABC, que é a Roberta Martins, ela é coordenadora do desenvolvimento institucional da Ficar de Bem. Muito obrigada pela presença, Roberta. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar da ONG. E assim, você realmente sempre parceirona nossa, né? Quantos eventos a gente já fez e sempre você apoiando as organizações. Sim. Eu sou apaixonada pelo todo, né, desse trabalho que vocês fazem, que é muito forte. Então, assim, eu acho que a gente precisa até saber um pouco mais, porque é esse o principal objetivo do Pode Impactar, porque é realmente impactando a solidariedade que a gente acaba florescendo mais, trazendo mais isso. E a Ficar de Bem, a gente fala tanto, né? Então, tem um histórico que já veio, mas a gente acaba não conhecendo muito sobre a ONG, que faz um trabalho brilhante. Já começa assim, aquele pontinho principal. O que é a Ficar de Bem? Tá. A Ficar de Bem, ela é uma ONG que há 36 anos atua no combate e na proteção da violência infantil, tá? Então, a gente... Imagina, Desculpa. Pode falar. Então, assim, há 36 anos a gente atua nessa defesa, no combate à proteção da criança e do adolescente. A Ficar de Bem hoje ela tem mais de 17 projetos. Então a gente foi crescendo ao longo do tempo, identificando necessidades diferentes por tipos de violência, né? Então a gente atende o PAF, que é a proteção à família, né? Então a gente atende a criança vítima da violência e a família, né, no contexto familiar mesmo. O SES, que é um atendimento, que é abordagem de rua a crianças e adolescentes nos faróis do município de Santo André e de São Bernardo também, a gente tem esse projeto. O PAF, a gente tem ele em Santo André, São Bernardo e Diadema, então a gente sempre concentrado dentro da região do ABC. Sim. Né? A gente... Aí do PAF, agora a gente tem 3 abrigos. Né? Então, me explica isso. Então, vocês têm um tipo de atendimento, né? Social, completo e tudo mais. Mas vocês têm espaços para que essas crianças e adolescentes sejam tratados? Como que funciona essa questão de abrigo? Vocês são o antigo CRAME. Sim, e aí transforma em Ficar de Bem quando? Em 2018. 2018. Então, assim, muita gente já ouviu falar sobre CRAME, né? Então, isso é muito importante para vocês saberem que tem essa virada, até com nome, com todo o estatuto, com todas as coisas que vocês acabam fortalecendo várias atividades, correto? Correto. E aí você tem todo esse atendimento e tem uma parte estrutural física mesmo, como abrigo, ou são lugares? Explica um pouquinho. Não, a gente tem em São Bernardo, são 3 abrigos. Na verdade, um é a casa de passagem e 2 abrigos, tá? Qual a diferença da casa de passagem? A casa de passagem são crianças que, no momento que ela é retirada do núcleo familiar, ela vai para esse espaço. Dentro dessa casa de passagem, a gente tenta identificar um familiar que possa assumir a responsabilidade dessa criança, para que ela não tenha que ir para um abrigo definitivo. Tá? Então, é sempre a ideia... O abrigo é o antigo orfanato que falávamos, né? Não existe mais a palavra orfanato, e é legal a gente saber sobre isso também, é uma coisa que entrou no desuso, né? Então, nós falamos sobre abrigo. Sim, exatamente. Porque acho que o orfanato estava muito ligado também à questão de a criança não ter pai e mãe, né? Então, eles iam... Hoje existe esse núcleo pai e mãe, porém, eles... saem por uma questão de violência, tá? Então, assim, ele é tirado do convívio violento e colocado no abrigo de forma integral? Integral, Eles moram lá. Então, a gente
Aí a ONG é responsável pelaquela criança. Né, a partir do momento que ela, tanto na casa de passagem quanto no abrigo. Na casa de passagem, eles podem ficar um período de 40 a 60 dias, né, eles ficam lá até a gente tentar identificar um local para essa criança. Nossa, né, a ideia é realmente a busca. A gente tem, e a casa de passagem, ela tem sido o resultado tem sido muito bacana, porque a gente consegue evitar que ela vá para esse abrigo, né? Porque o convívio familiar, ele é muito importante, né? Roberta, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí são o quê? Assistentes sociais que avaliam todo esse contexto? Porque, assim, tem que ser uma avaliação minuciosa demais, né? Porque você, quer queira ou não, você vai mandar de volta por um convívio, longe, talvez, exatamente daquilo que se tinha, mas está por lá. Sim, então, como que é esse peso e medida? Exatamente. São assistente social, tem psicólogos também dentro da organização, a gente tem a estrutura. E aí eles avaliam se a família tem condições de fato, se a gente identifica que a família não tem condições de ficar com aquela criança, aí realmente a gente não tem como deixar, né? Mas a ideia é sempre procurar um tio, um primo, alguém da família que a gente perceba que tem minimamente condições de estar com aquela criança. Senão ela tem que ir para um abrigo mesmo. E né? quando a gente fala de condições, eles incluem tanto a condição financeira, psicológica, Sim, familiar, né? Aí a gente, e a gente vai dando esse apoio para a família, porque assim, essa inserção de uma nova criança naquela família, né, muda às vezes todo o contexto familiar dele ali, que ele já estava vivendo, né? Sim. Então, a gente avalia essa condição também. Existe essa condição? Eles estão preparados para receber essa criança? Sim. Né? Então, isso para a gente também é um ponto de ser avaliado. Né? Então, a gente simplesmente, eu fico e a gente entrega. Sim, não pelo amor, não pode ser um problema forma. duplo, né? Sim, acaba sendo uma questão exatamente. E a chance dessa criança voltar. É isso que eu ia falar. E aí, por exemplo, assim, tudo voltar. bem, ela, infelizmente ou felizmente, né, porque a gente nunca sabe das coisas do mundo, vai pro abrigo. Quando ela tá no abrigo, ela se torna apta à adoção? Não, porque não necessariamente. Como que faz? Porque, assim, às vezes ela tem o vínculo familiar, né? A mãe, às vezes, né, faz a visita, né? Não com a regularidade que a gente gostaria, né? Mas a mãe ou não ainda, gostaria, né? Porque talvez possa ser o fruto sim. do que acontece. Eles ainda têm o vínculo... Porque, de certa forma, assim, entende-se que é importante manter esse vínculo. A não ser que a família, de fato, já entrega a criança para adoção. Então, a mãe decide, ou o pai, ou quem for responsável por ela, determinar que não quer mais ter esse vínculo com a criança, que ela pode ir para adoção. Mas isso é muito raro, né? Das crianças que a gente tem bastante... A maioria ainda tem vínculo familiar. Meu Deus. E aí, todo esse cuidado que vocês têm nesses abrigos são feitos de forma voluntária, vamos colocar dessa forma, e vocês precisam custear isso. Sim. É feito com o quê? Com as doações? Com as doações, como exatamente. Funciona? É assim, os abrigos, todos os projetos da Ficar de Bem, eles têm um apoio do município também, tá? Porém, no caso até do abrigo, exatamente, a gente tem um déficit do que a gente proporciona para a criança, nem tudo que eu recebo da prefeitura eu consigo manter, numa condição que a gente gostaria que manter, né? Sim. Então, a gente precisa realmente de apoio, porque eles têm uma necessidade, de ir num cinema, né? Eles são um adolescente ou uma criança com necessidade como qualquer outra. Até que idade, Roberto? É de 0 a 18. Então, essa necessidade deles, isso depende de recurso de doação, que nem realmente um passeio, uma roupa. A gente recebe bastante apoio, doação como a gente tem o bazar, né? Então, o bazar veio para somar em relação a isso, além de dar o recurso para a organização, ajudar no recurso, roupa, que nem eu não vendo no bazar roupas de adolescente e criança, porque eu tenho um número muito grande. Sim, então, eu consigo, toda essa roupa que eu recebo, eu repasso, né, pro abrigo. Então, a gente já consegue reduzir o custo em relação a isso. Mas existe a necessidade deles de itens que é legal, o adolescente quer ter. Sim. Uma criança quer ter um brinquedo, quer ter algo diferente, né? E por que não dar isso para eles?
né? Eles já estão ali numa situação fora de um convívio familiar. Vocês acabam né? também capacitando de alguma forma profissional esse adolescente, né, que já está Sim. entrando em fase de trabalho? Sim, a gente procura parceiros que possa capacitar. Então, a gente teve o apoio de uma construtora, foi muito bacana, a M. Fernandes, que apoiou a gente no projeto. A gente conseguiu capacitar 58 adolescentes no município. Então, assim, são cursos técnicos que eles fizeram, cada um escolheu. Então tinha diversos, né? Barbearia, cabelo, sobrancelha, e as meninas, cada um foi escolhendo uma atividade, porque aí a gente abrangeu também não só o abrigo, mas os adolescentes que estavam, porque aí como são bastante, né? Hoje a gente atende em média de quanto? De crianças e adolescentes, a gente tem quase mais de 1.000. Meu Deus. Né? Então, é atendimento na ONG. Então, assim, e você pensar no número, você escolher alguns, porque a gente não consegue ajudar, não dá. A gente faz o atendimento para todos, mas conseguir ajudar todos dessa forma, a gente precisa de muito mais apoio. Então, assim, é uma necessidade que a ONG a gente tem hoje, e é gritante, assim, o quanto que a gente precisa de apoio para melhorar essas condições, de poder, eu falo de dar oportunidade para esses adolescentes, né? Então, assim, tem um atendimento que a gente faz, que é o atendimento de todos os projetos, dentro do que nos é posto, né? Mas o além, que eu acho que é o que a gente pode fazer, o além, a gente precisa da sociedade. A gente precisa que as pessoas percebam o quanto que dar um curso para um adolescente pode mudar a vida dele. O quanto ele realmente sair daquele cenário de esquecer aquela história de violência, sabe? Eu acho que esquecer é meio difícil, né? Mas, assim, passar por isso, né? E poder fazer uma atividade física, um esporte, né? Qualquer coisa que ele possa fazer diferente, né? Do que ele tinha de contexto familiar, eu acho que isso agrega para ele. Roberta, e nós temos a questão o seguinte, né? Vocês fazem várias campanhas, passamos pelo Maio Laranja, que é totalmente de conscientização, você está até com a camiseta, de conscientização à questão do abuso. Isso. Me explica um pouquinho. E vocês vivenciam isso muito, né? Muito. Me conta um pouco. E até uma dúvida também que eu tenho. Óbvio que, infelizmente, nas classes que mais necessitam, isso é um pouco mais evidente. Mas, de qualquer forma, qualquer classe que tiver e que buscar um atendimento, vocês vão atender essa criança e adolescente, correto? Não, na verdade, assim, todo atendimento que vem para a organização, ele já vem através do Conselho Tutelar ou do CRES, tá? Então, a gente não infelizmente, vocês não fazem a triagem, não é o final. Então, tá bom. Isso é uma informação muito importante. Então, o caminho já veio por outro local para chegar até vocês. E já foi através de uma denúncia. Entendi. Então, de fato, aquelas pessoas já foi identificado a violência naquela família, naquele contexto familiar, e aí ele chega até nós. Entendi. Tá? Então, a gente faz... Maio Laranja é um mês que a gente trabalha no combate à violência e à exploração sexual infantil, né? O número vem aumentando de forma, assim, absurda. É mesmo, né? Roberto? Se deve a algum fato? Não, assim, eu acho que, não sei, é a questão da sociedade de mudança, ou de denúncia, ou por denúncia, por estar denunciando. Sempre aconteceu e começou a denunciar. Existe um histórico, assim, de a cada 10 casos, um apenas é notificado. Então, se hoje o número ele é tão grande, né? Se a gente pensar aí de 6 abusos por hora, a cada hora são 6 abusos, né? Que a gente tem essa estatística. Então, assim, o número é muito maior, né? Então, se a gente pensar, são 95 mil denúncias. Quantas mil denúncias outras não estão sendo feitas, né? Então, assim, é um olhar para isso. E mesmo na região de Santo André e São Bernardo, o número aumentou de denúncias de abuso sexual infantil. Sim. Então, isso assim, você falou que depois da pandemia, o que está acontecendo? Depois da pandemia. Assim, durante a pandemia a gente teve um silêncio, né? Porque, assim, a maioria das denúncias são feitas por escolas, às vezes, um professor que identifica. Porque, assim, a criança, quem que vai defender aquela criança? Aquela criança, às vezes, o professor é o meio de... qual o adulto diferente da casa dele que ele vai ter algum vínculo, né? Então, às vezes, tem essa questão também
ou de um profissional da saúde que identificou uma violência, porque até a Ficar de Bem ela iniciou sobre isso, né? Que era o Dr. Emílio, que era o médico do Pfizer, e ele identificava que as crianças chegavam com machucados que não condizia com a história que o pai contava. Então, assim, e aí chamou a atenção. Falei, tem algo errado acontecendo dentro das casas, né? Então, assim, e hoje isso acontece demais. Então, um profissional da saúde que chega com uma criança machucada, aquele machucado faz sentido com a história que o pai contou, né? Então, assim, essas denúncias vêm por esses lugares também, né? Da polícia, da escola, né? Então... E, Roberto, o caso é dentro de casa mesmo? É dentro, a maioria, 98% é dentro de casa. Né, gente? Que coisa mais louca, assim, que é o lugar da proteção, né? E você vê tudo acontecendo. E por isso que é mais difícil a denúncia, né? Por isso que é mais difícil acontecer essa denúncia se não for por uma pessoa externa, né? Porque ela está dentro de casa. E quem está ali para proteger, não está protegendo. Né? Então, o fato de você... E, assim, a denúncia ela pode ser anônima e pode ser só uma suspeita. Mas se você é vizinho de alguém, você suspeita de alguma coisa, se você escutou algo que te incomodou, denuncie. E aí vai uma pessoa lá, vai identificar se aquilo é verdadeiro, se não é verdadeiro, sabe? A gente tem que tentar proteger mesmo o outro, né? Porque, assim, essa criança depende da outra pessoa. Ela é totalmente indefesa, é diferente. Ela nunca vai pegar um telefone e fazer uma denúncia Disque 100, sabe? Eu vejo também, né? Antigamente falava que na briga de marido e mulher não metia colher, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Essa concepção, cada um no seu quadrado, eu acho que você tem que ter um respeito em cima disso, mas a gente não deixa isso acontecer, o que era muito natural antigamente, de ouvir mulher apanhando, que é o mais clássico, e falar, não, tá lá dentro da família, não vamos nos meter, porque pode dar ruim. Inclusive, dava ruim em vários momentos, né? Mas hoje em dia há uma política, inclusive em condomínios, né? E tudo mais, de que você deve denunciar de uma forma anônima e isso acaba procedendo. Aí, quando você fala de criança, então, né? De criança é muito mais, assim, necessário que você meta a colher, porque né? a criança não vai, né? Eu fico, às vezes, olhando assim, o meu filho, eu falo, gente, que inocência, né? Que inocência. Quem defende, quem fala. E aí, eu fico puxando a fala dele, falo, foi assim? Quem fez? Não sei. E ele vai falando. Então, quando começa a falar, a sua respiração já começa a ser um pouquinho melhor, né? Sim. A criança começou a falar, você fala, Deus, obrigado. Ele fala, então, peraí, olha isso, quem foi? Aqui, o quê? Eles, né? Eles não sabem, mas eles contam. Então, é muito mais fácil você lidar. Mas até chegar nesse ponto é uma angústia. E quão indefesa eles são, né? E aí você imaginar que crianças desse tamanho, da idade do seu filho, sofrem um abuso ou sofrem uma violência física desproporcional, né? Desproporcional. Então, assim, pra gente, chega algumas violências, assim, mesmo a gente fala da sexual, mas a violência física, a violência psicológica, ela chega a um nível, assim, absurdo de estruturar aquela criança, de como aquela criança estruturar isso. E aí, como ela vai ser, que tipo de adulto ela vai ser? Que com certeza passa pra frente, né? Passa. A gente fala que, assim, muito trabalho da Ficar de Bem é romper o ciclo de violência. Porque, às vezes, aquele pai ou aquela mãe é violenta porque também eles sofreram por isso. E acha que é assim que educa. E não é. Porque, assim, você pode ferir uma criança de uma forma realmente... Sempre, né? Roberta, e vocês aí, eu tenho mais 2 perguntas e a gente precisa ir para o encerramento. Mas vocês que trabalham com isso, vivem isso diariamente, que eu falo que tem 2 universos, né? Hospital e polícia, né? Eu acho que são lugares que a gente realmente precisa orar por todos que trabalham ali, porque eu acho que a carga emocional é enorme. E vocês, de ONGs, prontamente... qualquer uma, mas vocês que lidam diretamente com este assunto, há um trabalho psicológico da equipe? Sim, assim, a gente... Eles procuram... A maioria deles tem atendimento realmente psicológico, terapêutico, cada um, né, dentro do seu cenário. Isso existe, sim. Até porque a carga, eu acho que é muito pesada, né? Assim, são histórias de vida, embora eles já tenham eles tenham um método de trabalho, né? Eu não trabalho diretamente com essas histórias. Às vezes vem umas histórias que a gente fica, falei assim, de arrepiar, né? Você sai e fala, gente, aí você chora, você fala, meu, e é noite sem dormir, sabe? É noite sem dormir de você pensar como é que pode uma criança ter passado por isso? Como é que pode? Então, sabe, de você chegar em casa... e orar mesmo. Eu imagino, de verdade. De você não conseguir dormir pensando assim, nossa, o que eu poderia fazer mais por isso?
né? A gente está ali, a gente está ajudando, e o que mais eu poderia E o fazer? sentimento de impotência mesmo, tudo isso, trabalhar tudo isso Você mesmo. está ali trabalhando, buscando, pedindo recurso, e parece que ainda você não está fazendo o que poderia fazer, né? Então, assim, as pessoas perceberem isso, quanto é importante ajudar essa criança que é tão indefesa e não tem maturidade para se defender mesmo, né? Então, eu acho que cada um busca, de alguma forma, um apoio emocional, né? E saber que aquela criança... E o que a gente, assim, conforta a gente saber... Não, uma criança que chegou ali... Né, de que a gente está ajudando ela, a gente está fazendo o que a gente pode por ela, né? A gente teve até um caso de um menino que a família, realmente a mãe e o pai, decidiram entregar para adoção, né? E o menino tinha 8 anos e foi a despedida, porque aí ele vai para o abrigo, né? Porque assim, a gente dentro do PAF, a gente tenta fazer esse rompimento de ciclo, o vínculo familiar, toda essa questão. E aí houve os pais realmente decidiram não ter mais a guarda dos filhos. E o mais velho, que era de 8 anos, e a despedida foi muito triste, sabe? Assim, dele fez uma cartinha para as meninas, que gostou muito enquanto esteve com a gente. Então, assim, é um momento triste pra gente. A gente ficou feliz que ele tá indo, que ele vai para um abrigo e esse caso, ele pode ir para adoção, eles foram para adoção. Né? Eram 3 irmãos, a gente não sabe se cada um foi para um lugar diferente, né? Como é que foi isso, né? Ou se ou ainda estão no abrigo, mas assim, o fato da gente também entender que se ele está no abrigo, de certa forma a gente está protegendo ele. Também aqueles pais não queriam também, né? Essa questão. Mas assim, de certa forma ele está sendo protegido. E o quanto ele demonstrou gratidão do período que ele passou com a gente ali, de quanto a gente tentou fazer aquela família criar um vínculo, né? E nem sempre é possível, né? Nem sempre, infelizmente, mas a gente tenta fazer da vida deles um lugar melhor, sabe? Um espaço melhor. Então, é um projeto, assim, que na verdade, eu sou apaixonada. Eu estou há 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Roberto, deixa eu te falar, e as pessoas podem ajudar como, né? Fora quando vocês fazem eventos, que vocês sempre divulgam nas redes sociais, sigam, né, as redes sociais. É importante que vocês participam disso. Tem as redes sociais colocadas aí na tela para vocês. Sim. Mas as pessoas podem doar de forma física, como voluntário em algum momento. Doação de itens, igual você falou também, valores, como faz isso? Sim, a gente, assim, a doação, ela vem através do bazar, né, que a pessoa pode apoiar dentro do bazar, doando roupa. Fixo? Agora é fixo. Legal, não sabia. Conseguimos. Mas onde está? Não, então, na verdade, ele está lá na ONG, a gente está aumentando o espaço, porque a gente tem recebido bastante... A ONG é naquela viradinha mesmo? Menina, eu passo lá todo dia, eu falei, aqui, fica de bem. Inclusive, a Juliana já doou muito. Gente, mas você sabe que esse dia eu tava falando, eu falei, tem coisa que eu nem lembro que eu já fiz, e as pessoas falam, não, você... Eu falei, fiz mesmo, de verdade, porque eu acho que é tão automático as coisas assim, principalmente doação de roupa. Eu pegava uns sacos enormes, tá? Vai lá, manda manda não sei o que lá, e eu nem... Sabe quando eu não lembro das coisas? A porta-mala, mas saía tanta roupa com etiqueta. Roupa com etiqueta. Tinha um monte de coisa. E eu tenho grandes amigas e amigos que me doam muita coisa que daí eu passo direto. Isso é muito legal, viu, gente? Nem sempre eram minhas coisas, mas que coisa de louco, assim. E essa semana acho que foram umas 5 pessoas que vieram falar das coisas que eu fiz. Foi uma loja que tinha fechado. Nossa, mas quem foi? Eu nem lembro. Eu não lembro. Aí, ó, também não lembro. Ela fechou. Amigos, obrigada, viu? Continuei doando, mesmo eu não tendo cérebro. E aí você doou pra gente. Por isso que elas tinham doideira, que doideira. É isso mesmo. Com certeza foi alguém muito legal. Não lembro quem, mas... Então, assim, tem as roupas, a gente aceita também, a gente faz campanha, às vezes, de kit de higiene, tá? Para os adolescentes. A gente entrega nas ruas também um absorvente, né? Então, quando chega isso, a gente acaba distribuindo, principalmente dos projetos, né? Você tem aquele apadrinhamento de crianças, essas coisas assim? Não tem? A gente tem no projeto Fênix, apadrinhamento. É que são datas, a gente abre em alguns períodos. Isso mas tudo é informado? Só para a região de São Bernardo. Mas isso tudo é informado nas redes? Sim, tem no site. A gente tem o recurso financeiro, que pode ser atuado através do site. A gente tem lá a página Doe, que a pessoa pode doar através de doação única, recorrente. Tá? Tem o Pix da ONG, que a pessoa pode apoiar também dentro do site também tem as informações. Eu acho que assim, voluntariado. Tudo, né? Isso. Voluntariado pra gente também é bem legal. A gente precisa de ajuda,
né? Mas em eventos, quando a gente faz para as crianças, a gente precisa de ajuda, porque Mas legal, a gente você. juntou. O ano passado a gente fez uma festa muito legal Sim. e as famílias se envolveram, e isso Tá. foi muito bacana. As famílias né? dos próprios... Dos projetos. Ai, que Isso legal. é muito legal. Trazer bacana. eles é muito importante. É, muito É importante. um trabalho total, né, Roberta? E é como você fala, o ciclo da violência, ele é ingrato demais, porque ele não começou agora. E agora, às vezes, fortalecido, ou fica pior, a gente nunca sabe, mas com certeza não começou agora. Sim, E esse pai e essa mãe, por diversas vezes, faltou o acolhimento, por mais que a gente queira, às vezes, né, dar um murrinho na cara de algumas pessoas, que isso não tem... Não, eu falo, gente, não é possível que essa pessoa tá fazendo isso, entendeu? Mas aí você vai buscar o histórico, aí você vai buscar a compreensão, porque... para as ONGs restam compreender, né? Algumas coisas também não é fácil, né? Mas que bom que a gente conheceu um pouquinho mais, ficaria aqui conversando muito, porque tem muito assunto. E é legal que vocês tenham um corpo, né, diretivo. Vocês também têm um corpo de pessoas que cuidam dessa forma, né? Que eles sejam acolhidos, que todos recebam essa informação. Quero aproveitar e mandar um abração pro Everson também, que eu sou a fã do trabalho que ele faz e o quanto ele luta por tudo isso. E pra Mê, que a gente tem um carinho grande também. E toda a equipe que trabalha lá. Obrigada por você participar do Pode Impactar. Obrigada, Juliana, pelo convite. Agradeço demais. Tomara que impacte mais pessoas para ajudar. Amém. A ficar de bem. Obrigada a você que nos acompanhou hoje. Eu tava com saudade. Eu sei que a gente vai acompanhando aí os programas e tudo mais, mas eu adoro receber o pessoal aqui também nos estúdios, que é muito bom a gente ter essa proximidade. E é como eu sempre falo, siga e vá lá no site, saiba também se essa empresa, se essa ONG, entidade, associação, faz parte do município, né? Tem como você saber da transparência, que eu acho que isso é fundamental. É um trabalho lindo e maravilhoso, mas a gente tem que ter esses cuidados que fazem a diferença. Saiba onde você pode doar. Olha quanta coisa ela falou aqui, né? Então vamos fazer parte disso e vamos nos ajudar, tá bom? Obrigada pela participação e até mais. Muito legal.